Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos. Uma ótima tarde, segunda, feriado. E nós aqui, como havíamos prometido, estamos trazendo a última live falando sobre aquele relatório da CGU sobre Limoeiro. E para dar o boa tarde e nós iniciarmos os trabalhos, eu convoco o advogado Márcio Pimentel. Advogado, seja bem-vindo, uma ótima tarde. Boa tarde, Júnior. Boa tarde aos nossos amigos e amigas aqui que nos acompanham aqui através da página da Web TV Notícias aqui no Facebook e através dos outros canais também, tanto no YouTube quanto também, eu acredito, posteriormente no WhatsApp também, quando houver a reprodução dessa matéria aqui. Então é isso, Júnior. Hoje a gente volta. Hoje a gente vai falar um pouco naquele relatório que trata dos recursos. Mais uma vez, a gente vem falar sobre os relatórios da CGU e hoje a gente vai falar mais precisamente do relatório que trata ainda da aplicabilidade dos recursos, da execução dos recursos da educação. E hoje, mais precisamente, os recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar, que é o PENAT. Aí a gente vai... Advogado, antes que a gente se aproxime, se aprofunde nesse relatório, eu gostaria de avisar vocês que forem citados empresas, gestão municipal, o espaço. Eu não sei se a partir de agora vai ser possível, porque a Justiça Eleitoral ele vai cercear um monte de coisa, um monte de coisa que vai ser proibido. Mas a nível de notícia, a nível de informação, os microfones da Web TV Notícias estão liberados e garantimos a todos o direito de resposta para quem quiser se pronunciar. E também esse é o nosso último trabalho, assim, voltado para o relatório, já que o advogado Márcio Pimentel ele vai se lançar na carreira política, então já não cabe mais isso aqui no nosso canal, correto? Pela lei eleitoral nos canais aqui da Web TV Notícias. Então é isso, pessoal, a gente... Deixa eu silenciar o que está aqui. Silencie o seu, porque senão vai dar problema. Vai ficar com retorno com delay. Não vai dar certo. Que belo delay. Que eu pensava que era delay de voltando. Delay. Oi. Pronto, advogado, as suas considerações iniciais para a gente poder dar início nas discussões sobre o relatório da CGU. Deixa eu voltar. Ainda está aberto esse microfone. Desliga esse celular, homem. É isso que eu estou tentando fazer aqui. Abre. Poxa. Web TV Notícias. Pois é, nós estamos aqui. Lembrando que esse material também vai estar disponível no nosso canal no YouTube, tá bom? É noticiawebtv.com na plataforma YouTube. E também a gente já convida vocês, se você não for inscrito, por favor, se inscreva, ative as notificações, compartilhe, porque a sua notificação, o seu compartilhamento, o seu engajamento nas nossas redes sociais é que nos dá força para que possamos levar para você melhor conteúdo e uma boa qualidade na informação. Ok? Resolvido, solucionado aí, grande advogado Márcio Pimentel. Pronto, então, suas considerações iniciais para nós podermos começar efetivamente a falarmos sobre o relatório da CGU. Bem, pessoal, como a gente vem falando desde o início, esses relatórios eles são fruto do trabalho que a CGU desenvolveu aqui no ano passado. A CGU teve aqui, ficou num período aí até novembro do ano passado, e desse trabalho de fiscalização e acompanhar a execução de alguns recursos federais, ela chegou à elaboração desse relatório aí, que trata sobre vários pontos, inclusive a questão dos recursos do Fundeb, que é um deles,
recursos de execução de obras, recursos de execução de obras de pavimentação, e também a gente tem essa questão aí que vocês viram, que foi sobre a questão dos recursos aqui do PENAT, que é o Programa Nacional do Apoio ao Transporte Escolar, que é o PENAT. E aí a gente vai ver algumas curiosidades no decorrer desse relatório, que dentro dessas curiosidades está, vocês vão ouvir falar muito na questão da Nunes e Nunes, que foi a empresa que foi contratada pela Prefeitura de Limoeiro para fazer esse serviço de terceirização aí da questão do transporte escolar aqui no município de Limoeiro. Então a gente Pronto, agora... a primeira pergunta que não quer calar é: quem é efetivamente o dono da Nunes e Nunes? O número do CNPJ a quem pertence? Júnior, você tem... Antes que você responda, eu vou lhe dizer o porquê da pergunta. Desde o início da gestão, os vereadores na Câmara Municipal de Limoeiro já tentaram inúmeras vezes fazer essa pergunta e não tiveram resposta. Tem resposta nesse relatório? Esse relatório, ele não chega a essa conclusão aí que você está tendo, mas ele chegou a algumas conclusões com relação à execução do serviço e a questão da capacidade da empresa para você realizar esse serviço. Vale lembrar que a empresa Nunes e Nunes, ela é sediada aqui em Limoeiro, mas ela, no mesmo período, ela conseguiu realizar contrato com 5 prefeituras aqui, mais especificamente aqui no interior. Fora Limoeiro, foram mais 4, salvo me engano, Bom Jardim é uma delas, Condado, município de Condado, e outros 2 municípios que não me lembro agora. Foram 5 municípios. Então, uma das indagações tem a ver com a questão da capacidade. A capacidade que a empresa tinha, uma empresa que, segundo o próprio relatório, ele vai demonstrar, essa empresa, em 2016, ela não possuía nenhum veículo no nome dela. Ela não possuía nenhum veículo no nome dela. Essa empresa, ela criada lá atrás, ela no ano de 2016 não possuía nenhum veículo. Os primeiros veículos de propriedade da Nunes e Nunes, eles foram adquiridos no ano de 2017. Coincidentemente, o mesmo ano em que a Nunes e Nunes, no primeiro momento, ganha por dispensa de licitação até emergencial, formaliza esse contrato com a Prefeitura de Limoeiro e, posteriormente, ela ganha a licitação aí, tendo como concorrente mais 3 empresas do mesmo ramo, e o relatório ele mostra algumas curiosidades que aconteceram ainda no período, na fase de licitação. O senhor Eduardo Mariano, ele consta no cadastro do CNPJ como sócio administrador, Eduardo Mariano Barbosa, aquele que muitos se recordam que esteve na Câmara Municipal quando foi convocado para depor em audiência pública. O senhor Eduardo Mariano, apesar de ser o sócio administrador da empresa Nunes e Nunes, ele demonstrou um total desconhecimento da rotina administrativa da empresa, coisa que seria de seu encargo, já que ele é o sócio administrador da empresa, pelo menos ele consta no CNPJ. E como sócia, como a outra sócia, temos um outro sócio, que é a Thaisa Nunes de Assis. Não sabemos quem é essa Thaisa Nunes de Assis, ela consta como são 2 sócios, é a Thaisa e o Eduardo Mariano Barbosa, que é esse que compareceu aí, é um rapaz fortezinho que compareceu nessa sessão aí, nessa audiência pública na Câmara Municipal de Limoeiro. A gente vai começar a ler alguns trechos do relatório e a gente vai ver aqui na parte 1, a falta de documentação comprobatória das informações registradas
nas prestações de contas do SIGPC, que é o Sistema de Informações de Gerenciamento de Prestação de Contas, referentes ao atendimento ao público-alvo do PENAT, controles de veículos e rotas e os pagamentos efetuados no período de 2017 a 2019, com o objetivo de avaliar se o gestor formalizou e encaminhou as prestações de conta do PENAT relativas aos exercícios de 2017 e 2018, de acordo com as normas estabelecidas nas resoluções CD-FNDE 09 de 2013, 02 de 2012, 43 de 2012, a partir da consulta efetuada em 17 de maio de 2019, buscou-se conciliar o registro disponível no Sistema de Gestão de Prestação de Contas e a documentação comprobatória no município, bem como avaliar se os registros refletem a execução do programa, se a Prefeitura apresenta controle do transporte escolar dos alunos da zona rural, veículos e rotas. Em atendimento à solicitação de fiscalização número 3 de 2019, a Prefeitura limitou-se a disponibilizar meramente os relatórios extraídos do sistema de prestação de contas, não tendo sido apresentado o processo físico de prestação de contas, tampouco os pareceres do CACS-Fundeb, que é a Comissão de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb. Você deve se lembrar que lá atrás a gente falou que havia uma comissão de alimentação escolar, um colegiado composto por pessoas do governo, pessoas da prefeitura, eu acredito composta por gestores e também participação da sociedade civil. Esse CACS-Fundeb, ele é a mesma coisa, sendo que voltado para os recursos do Fundeb. É uma comissão de acompanhamento e controle social que tem por finalidade fazer esse controle social dos recursos aí do Fundeb. Então, foi detectado aí, mediante a solicitação de fiscalização número 3, foi solicitada a documentação, o documento físico da prestação de contas. Não foi fornecida a prestação de contas. O que a Prefeitura fez foi fornecer, extrair relatórios já constantes do próprio sistema de prestação de contas. Quando, na realidade, o que a CGU queria era saber se o que consta no sistema de prestação de contas confere com a documentação que se encontra, a documentação comprobatória que se encontra de posse da Prefeitura de Limoeiro. Isso aqui não é coronavírus, não, isso é alergia. Eu estou com um pouquinho de alergia e esses dias teve essas mudanças de tempo, eu me ferrei uma coisinha. Mas podem ficar tranquilos. Aí a gente vai mais à frente no relatório e você vai ver das entrevistas realizadas com 8 diretores de escola, verificou-se que a atuação das escolas se limita meramente ao mapeamento do transporte escolar, ou seja, veículos e a quantidade de alunos realizado no início do ano e repassado para a secretaria para registro no INEP, que é o Sistema do Censo Escolar. Com exceção de uma entrevistada, as outras diretoras, nenhuma apresentou a lista de alunos que utilizam o PENAT e a lista dos veículos e motoristas. Só uma gestora escolar apresentou parabéns para ela, mas as outras diretoras, nenhuma apresentou essa lista dos alunos que são beneficiados pelo transporte escolar e a lista dos veículos e motoristas. A Prefeitura não comprovou o atendimento integral aos alunos da zona rural. Além disso, há evidências de comprometimento da efetividade da aplicação dos recursos por superlotação, atrasos no transporte de funcionários, paralisação de um dia por atraso nos pagamentos no final de 2017. Tem a reportagem aí, da Voz da Vitória. Eles anexaram essa reportagem lá, que os funcionários pararam por um dia, o transporte escolar paralisou por um dia,
justamente por ausência de pagamentos. Isso ocorreu em abril do ano passado. Abril do ano passado, não, aliás, no final de 2017. Acerca dos tipos de veículo utilizado, a Prefeitura registrou no sistema de prestação de contas que foram utilizados ônibus e vans no transporte dos estudantes em desacordo com as evidências de utilização de veículos Toyota Bandeirante em anos 2017 e 2018, nos anos 2017 e 2018, e Kombis em 2017. A Prefeitura não mantém controle de todas as escolas e rotas, embora tenha afirmado que há controle por meio da checagem das rotas. Não há evidência de atuação de fiscal de contrato ou técnico da Prefeitura, ou mesmo de atuação do CACS-Fundeb, que é o Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb. É interessante, mais uma vez, frisar as pessoas que fazem parte desses colegiados. É muito importante você saber o que foi que você assinou, o que foi tratado em determinada reunião, para caso você seja chamado para alguma diligência, você seja chamado para alguma oitiva, em alguma polícia federal da vida, em alguma polícia civil da vida, você sabe o que aconteceu. Eu não quero imaginar que as pessoas tenham assinado documentos ou atas de reuniões que nem sequer existiram. Isso é muito perigoso, inclusive para essas pessoas que não sabem as consequências daquilo que assinaram, do voto que deram. Vocês podem aí entrar num rolo muito grande, que é você entrar aí como cúmplice numa situação aí que ocasionou dano ao erário público, causou dano e questão de desvio de recursos públicos. Não estou dizendo que houve, eu estou mais uma vez dizendo que eu estou reproduzindo aqui o que foi coletado, aí, o que foi detectado pela Controladoria Geral da União, pela CGU. Ninguém aqui está acusando ninguém, a gente está dizendo, explicitando que está aqui e tentando repassar para vocês numa linguagem mais simples de se entender, para que você compreenda o que realmente aconteceu. Aí vamos aqui, aí se detectou, durante o ano letivo, segundo as diretoras das escolas, durante o ano letivo, as ocorrências são tratadas informalmente com SSBDN. São iniciais do nome de alguém, né? Ninguém sabe quem é, deve ser a pessoa que é responsável pela questão do transporte escolar. São siglas aí iniciais do nome de uma pessoa que atua como preposto da empresa Nunes e Nunes Transporte e Locações Limitada ME, CNPJ 15 793 445 1000 ao contrário 43. No que se refere à execução financeira, a Prefeitura deveria manter em arquivo os extratos bancários e processos de pagamento para o período de 2017 a 2019. Contudo, não foram apresentados os extratos do período do exame de 2016 a 2019, processo de pagamento 2017 integral, 2018 fevereiro e dezembro e 2019 integral. A ausência de comprovação documental compromete a demonstração da aplicação dos recursos públicos repassados, pois não há garantia de que os serviços pagos foram realmente realizados. Aí você vê aí, entre a conciliação dos repasses efetuados e os processos de pagamentos apresentados aí pela Prefeitura. Você vê que no exercício de 2017 nós temos aí 368 mil, houve um repasse aí de 368.960 reais, despesa, né? 368.960,35, sem comprovação. Esse valor em contas registrado no sistema de prestação de contas. Houve um outro... Ô, advogado, diga aí. Até agora, o que o senhor falou, isso vem acontecendo justamente com os outros fatos que nós trouxemos aqui nas lives passadas. Ou seja, é uma coisa que vem
se sucedendo, vem se sucedendo, e de empresa para empresa. Ou seja, começou lá, desde a primeira empresa que a gente abordou, que o relatório falava, era esse o problema. Incapacidade em comprovar o serviço, a falta de pagamento, ou o pagamento que executou, mas não foi comprovado, uma série de outras coisas. É um déjà vu que, como a mesma palavra já diz, já se repete, se repete, se repete. Veja só, aqui a gente mais uma vez vem falar da questão das que ocupam essa representação desses órgãos de controle social. Você tinha aí o Conselho da Merenda, da Alimentação Escolar, e você tem aqui a Comissão de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb, que é outro colegiado, é um colegiado formado por uma representação de pessoas da prefeitura, de pessoas da sociedade civil, eu acredito que de gestores de escola, que tem por finalidade acompanhar a execução desses recursos do Fundeb. Dentre esses recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar, que é o PENAT. Então, a gente vem mais uma vez aqui ao nosso relatório, e você encontra em 2019 R$ 124.681,22, que constam do sistema de prestação de contas, mas também não foi apresentada nenhuma comprovação para esse valor. As movimentações bancárias extraídas das prestações de 2017 e 2018, registradas no sistema de prestação de contas 17 de maio de 2019, evidenciam transferências ou pagamentos sem a identificação do beneficiário ou para outras contas da prefeitura, além de pagamentos referentes a bloqueio judicial, como detalhado a seguir. Aí você vê aí no próprio quadro 12 que há vários itens aí onde houveram transferência para outras contas da prefeitura e transferências referentes a bloqueios judiciais. No ponto 2 aqui desse relatório, a gente vai ver a questão das fragilidades na caracterização da emergência de critérios para a escolha do prestador de comprovação da habilitação jurídica, técnica e financeira da empresa contratada, bem como de embasamento jurídico e técnico para a contratação e restrição à competitividade na dispensa de licitação número 2 de 2017. Com o objetivo de verificar a regularidade da contratação da empresa Nunes e Nunes, Transporte e Locações, CNPJ 15793445 e tal, para prestação de serviço de transporte a partir de fevereiro de 2017, foi analisada a dispensa de licitação número 2 de 2017. Conforme o termo de referência, folhas 2 a 9, verifica-se que a dispensa foi enquadrada como emergencial, né? Pois se tratava-se do início das aulas e que não haveria tempo hábil para você realizar um processo licitatório. Contudo, verifica que o processo foi iniciado apenas em 30 de janeiro de 2017, com vários atos elaborados na mesma data, coincidentemente. O termo de referência, a pesquisa de mercado, disponibilidade financeira, autorização, protocolo do processo, autuação do processo, instrução do processo, exposição de motivos e o relatório da pesquisa de preço. Todos esses atos foram realizados na mesma data, em 30 de janeiro de 2017, que realmente comprova aí a eficiência da comissão de licitação da Prefeitura de Limoeiro. Conseguiu fazer com que todos esses atos se realizassem na mesma data, em 30 de janeiro de 2017. O objetivo é composto por 113 rotas, o objeto é composto por 113 rotas para transporte de alunos da rede municipal e um roteiro para o transporte de universitários. Basicamente, há uma repetição de parte dos roteiros já executados em 2016. Não há no processo detalhamento das rotas
e das condições de pavimentação asfáltica, das condições das vias, né? Identificação de ponto de embarque, de desembarque. O termo de referência não observou o disposto na resolução TCE número 6 de 2013, em especial acerca do georreferenciamento das rotas, que é obrigatório, mediante essa resolução aí, você tem que ter o georreferenciamento dessas rotas constante aí nesse termo de referência desse processo de licitação. A administração não adotou outras providências no sentido de ampliar a competição entre os possíveis fornecedores. Ao contrário, além de excluir tratamento diferenciado e simplificado para microempresas de pequeno, definiu o critério de contratação por preço global e não efetuou a cotação junto aos prestadores de serviços subcontratados em anos anteriores. Dessa forma, a administração não comprovou que a contratação por dispensa de licitação por preço global seria a única solução possível. Aí a gente vem aqui mais uma vez. O Tribunal de Contas da União, ele já consolidou como regra o parcelamento do objeto como um meio para ampliar a competitividade. Ou seja, não era obrigatório que a Nunes e Nunes ganhasse todas as rotas. Você poderia aí estimular a questão da competitividade e uma ou outras rotas poderiam ser ganhas por outras empresas aí. Mas não, o critério que a prefeitura adotou foi o critério do preço global. Pronto. Quanto vai custar aí para a empresa fazer 113 rotas de transporte escolar? Aí se deu um valor, outras empresas deram outra, e isso, queira ou que não queira, você prejudicou a questão da competitividade, porque você não ofereceu a possibilidade de uma competição entre empresas para pelo menos algumas partes, algumas rotas poderem ser realizadas por outras empresas também. Até 2016, como eu já tinha falado e está aqui no relatório, a empresa não possuía veículos registrados no DENATRAN, no Departamento Nacional de Trânsito. Em 28 de dezembro de 2016, foi adquirido o veículo de placa, aí tem, você suprime aí 3 para não identificar o veículo que começa com a letra P e termina com o número 3, e a partir de 13 de fevereiro de 2017, outros 13 veículos, entre caminhões, ônibus e automóveis de passeios, é que foram adquiridos. Até 2016, a empresa não tinha veículo registrado no nome dela. Em 28 de dezembro de 2016, foi adquirido um veículo e a partir de 13 de fevereiro de 2017, outros 13 veículos. A partir dessa data é que outros 13 veículos foram adquiridos. Em consulta à relação anual de informações sociais, que é a RAIS, que é aquela onde a empresa informa os seus empregados, evidencia o registro de uma única funcionária em 2015 e 2019 funcionários em 2017 e apenas 4 funcionários em 2018. Vale informar que no início de 2017, a Nunes e Nunes, Transporte e Locações, foi contratada como empresa especializada em transporte escolar por outros municípios pernambucanos, Condado, Breve da Madre de Deus, João Alfredo e Limoeiro, que hoje é a sua sede, né? O que demandaria, com certeza, uma maior capacidade operacional para ela dar conta de todos esses municípios aí. Face ao exposto, resta claro que a empresa não dispunha, na data da celebração do contrato, de veículos e motoristas em número e qualificação suficiente para atender os alunos da rede escolar de Limoeiro. Não há no termo de referência ou em outro ato do processo requisitos acerca da habilitação jurídica, financeira ou técnica. Contudo, como determinado no inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 30 da Lei das Licitações, todo contratado pelo Poder Público ele deve apresentar a sua capacidade operacional para a prestação de serviço. Como a gente pode ver desses primeiros
parágrafos aqui que a gente tem falado, a gente pode salientar que foi detectado que a empresa, em 2016, ela não possuía veículos em seu nome. Veio adquirir um primeiro veículo em 28 de dezembro de 2016 e em 2017, no início de 2017, adquiriu mais 13 veículos, aí foram adquiridos caminhões, carros de passeio, e foi detectada aí uma quantidade insuficiente de funcionários entre 2015 e 2016. A empresa só possuía uma funcionária, a RAIS, né, Relações Sociais. No ano de 2017, a empresa só dispunha de 8 funcionários, e no ano de 2018 a empresa só possuía 4 funcionários, 9 em 2017, 4 funcionários em 2017. Sendo que, além de Limoeiro, essa empresa também foi contratada por mais 3 municípios: Condado, Brejo da Madre de Deus e João Alfredo. Ou seja, dessa forma, essa empresa não tinha condições de abraçar todos esses municípios. Ela não tinha uma capacidade operacional suficiente para conseguir prestar o serviço a contento em cada um desses municípios. Conforme a exposição de motivos apresentada pela gestora de ensino, ou seja, a Secretaria de Educação, a razão da escolha do fornecedor resumiu-se ao menor preço apresentado dentre as 3 empresas consultadas. Parecer técnico emitido pelo assessor de licitações e contratos, aí tem o CPF dele de forma resumida para não identificar, em 2 de fevereiro de 2017, resume-se apenas a motivação e a fundamentação dos atos descritos. Vale informar que não consta no processo parecer jurídico. Dessa forma, não é possível considerar que a dispensa de licitação foi devidamente amparada por parecer. Foi detectado que nesse processo licitatório não consta um parecer jurídico. Acerca da comprovação da situação cadastral, a empresa apresentou documentação emitida em 30 de maio de 2013. O seu CNPJ, né, o comprovante de inscrição, o contrato social na JUSEP, na Junta Comercial, como também não apresentou o último balanço patrimonial anterior ao contrato. Restaram prejudicadas a comprovação da habilitação jurídica e da habilitação financeira da empresa. Em relação ao preço pactuado mediante o documento de folhas 193, de 30 de janeiro de 2017, a Secretaria da Educação afirma que foi efetuada pesquisa de mercado devidamente realizada nos termos da legislação, regulamentos e normas vigentes, com mês de referência dezembro de 2016, resultando em um orçamento total de R$ 1.288.029,74. Contudo, não consta no referido processo comprovação da realização de tal pesquisa, tampouco há informações acerca das empresas consultadas. Não fica claro como foram selecionadas as empresas que apresentaram essa cotação. Chama a atenção que, embora não conste no termo de referência ou em qualquer outro documento, modelo de apresentação da proposta, a empresa contratada foi a única a apresentar os anexos à composição dos valores. A empresa contratada foi a única a apresentar anexo à proposta de preço, os detalhamentos de custo por rota, com quantidade de quilômetros percorridos por rota e quantidade de alunos. Só a empresa Nunes e Nunes foi que conseguiu oferecer esses dados a mais. Então, vamos ver aí as cotações. Houve uma pesquisa de preço, né? Valores supostamente pesquisados e cotados. Prefeitura de Limoeiro, em 30 de janeiro de 2017, a Locabem Arrendamento, Locação e Turismo fez aí um valor mensal aí de R$ 417.379,53. A empresa José Saturno Barbosa Neto, que em 16 de janeiro de 2017 ofereceu um preço aí de R$ 468.789,52, e a Nunes e Nunes Comércio de Alimentos e Serviços Limitada ofereceu aí um valor
de 381.845 no contrato mensal, um valor mensal. Aí nós temos a situação identificada, decorre principalmente da decisão da administração para contratação mediante dispensa de licitação. Outras vulnerabilidades resultam da ausência de pessoal capacitado, falta de designação de assessor jurídico. Chama a atenção a concentração de responsabilidades na gestora de ensino, ou seja, na Secretaria de Educação, que era responsável pelos principais atos do processo. Definição da concorrência, o projeto básico, a pesquisa de preços, né, e a exposição de motivos. Nesse sentido, verifica-se o risco de prejuízo ao erário, prejuízo ao dinheiro público, por subcontratação integral decorrente da ausência de capacidade da empresa, bem como de inexecução do objeto em face da insuficiência de veículos e motoristas para atender a rede escolar do município de Limoeiro e da ausência de habilitação econômico-financeira. A CGU detectou, por todo o apanhado aqui, que a empresa, ela subcontratou, ou seja, ela não exerceu por seus próprios meios o objeto da contratação. Ela subcontratou porque, através dos documentos que ela teve acesso, comprovou que ela não tinha veículos suficientes e também não possuía motoristas suficientes para realizar toda a rota da rede escolar do município de Limoeiro. Os fatos apontados eles demonstram a fragilidade na comprovação da regularidade da dispensa. Entendeu? E aqui foi detectado no item 3 um sobrepreço de até 24,80% no contrato firmado a partir da dispensa 2 de 2017. Com o objetivo de verificar a regularidade dos preços contratados mediante a dispensa 2 de 2017, foram analisadas as composições de custo por rota, anexas à proposta de preço da empresa Nunes e Nunes. Das análises, verificou-se uma apropriação de custos fixos como custos variáveis em função de quilômetros percorridos por mês. A utilização do veículo com rodagem com pneu versus o valor do pneu no cálculo da depreciação e aplicação de mesmo valor de salário dos motoristas para veículo com capacidade para 9 passageiros e para mais de 40 passageiros. Entendeu? A composição de custos, ela foi um pouquinho superestimada, vamos dizer assim. Aí vamos chegar aqui ao final, esses cálculos aqui. Aí, as análises apontam que houve um sobrepreço por rota com variação entre 16% e 38% e de 24,8% na contratação geral. Sobrepreço. O valor teve uma leve subida por conta dessa superestimação de algumas componentes de custo. Vale informar que os fatos apontados impactaram os pagamentos efetuados no período de fevereiro de 2017 a março de 2018, resultando em um superfaturamento, como tratado em outro item deste relatório de fiscalização. Veja só, a CGU está dizendo, não sou eu que estou dizendo, que os fatos apontados, eles impactaram os pagamentos efetuados entre fevereiro de 2017 e março de 2018, resultando aí em um superfaturamento, como vocês vão ver em outro item aqui desse mesmo relatório de fiscalização. Projeto básico em desacordo com a resolução TCE número 6 de 2000 e cálculos de composição de custo em desacordo com o estabelecido pelo Fundo Nacional de Educação, gerando um preço de referência superdimensionado. Para a elaboração do projeto básico, foi contratada a empresa Premier Consultoria e Serviços, conforme os documentos emitidos pela referida empresa, denominado relatórios técnicos, solicitação de prazo para entrega do projeto básico do transporte escolar de Limoeiro, agosto de 2017, e relatório técnico de levantamento de rotas do transporte escolar, o levantamento das rotas e a composição dos custos
teria ocorrido no período de 30 de janeiro de 2017 a 1 de dezembro de 2017, após 213 dias do início da gestão. O projeto não cumpre os requisitos da Resolução 6, principalmente porque a elaboração parcial da planilha de detalhamento de rotas, sem especificação dos itinerários a serem contratados, a ausência de composição de custo das rotas número 12, 16, 37 e 54. São várias irregularidades aí que foi detectado a questão do superdimensionamento dos custos. Vamos mais à frente aqui, passar todas essas tabelas, para vocês entenderem numa linguagem simples o que foi que aconteceu. Aqui, no 5, restrição à competitividade, direcionamento e a simulação do processo licitatório no pregão presencial número 25 de 2017, com o objetivo de verificar a regularidade da contratação da empresa Nunes e Nunes para a prestação do serviço de transporte a partir de março de 2018, foi analisado o pregão número 25 de 2017. Se há controle na prefeitura que permitam fazer um planejamento adequado das contratações, se o procedimento foi regular, o processo foi iniciado apenas em 6 de dezembro de 2017. A licitação em si, para a contratação da Nunes e Nunes, só começou a ser realizada em 6 de dezembro de 2017, mediante uma solicitação aí assinada pelo gerente de transporte escolar e tem as iniciais do nome dele, RCDS. E na mesma data também assina o termo de referência. Vale informar que os dados e documentos do referido processo não se encontram registrados no portal Tome Conta do Tribunal de Contas do Estado. Como analisado no item 4 deste relatório, o projeto básico não atende aos requisitos previstos na Resolução TCE 6 de 2013, além dos erros no cálculo da composição dos custos, detalhado em outro item deste relatório, a solicitação do município para alterar os veículos previstos em face da característica do terreno. A informação acerca da Rota 18 evidencia que se trata de adequação aos prestadores disponíveis para subcontratação. Veja só, o negócio não é adequar tendo em vista o terreno, o tipo de estrada. O negócio era se adequar para os possíveis prestadores subcontratados que naquele momento estavam disponíveis, que a maioria deles eram proprietários de Toyota ou de vans, né? Aí, por exemplo, nesta rota, a administração teria solicitado a substituição de 2 ônibus por 2 vans. Quando fala vans, são 2 Toyotas. Ao mesmo tempo em que no turno da noite, essa mesma rota é atendida por 2 ônibus. De dia, os 2 ônibus foram substituídos por 2 Toyotas, mas à noite essa mesma rota é realizada por 2 ônibus. Entenda um negócio desse, né? No termo de autuação, o presidente da comissão de licitação, ERD, né, que é a sigla do nome dele, sem justificativa técnica e legal, adotou a modalidade de pregão presencial, em desacordo com o artigo 3º da Lei das Licitações. Como no projeto básico, o termo de referência indica que o objeto é locação de veículos para atendimento a alunos da zona rural e universitária distribuído por 84 rotas, contudo, não especifica o quantitativo de alunos por escola e pontos de embarque, não sendo possível comprovar a necessidade da demanda, ou seja, não se comprova aí a necessidade dessa quantidade de rotas e de veículos. Aí nós vamos mais à frente e vemos o seguinte. Olha, em 20 de dezembro de 2017, a empresa Moreira Silva Comércio, Locações e Serviços, que tem o nome Moreira Comércio, Locações e Serviços, solicita um esclarecimento acerca da incompatibilidade entre as fichas de composição por rota e do BDI com a planilha orçamentária. Informa que a empresa que elaborou as composições
também cometeu o mesmo erro no projeto básico do transporte escolar da Prefeitura de Limoeiro de Brejo da Madre de Deus, e que naquele caso o TCE teria exigido a retificação e o processo de licitação teria sido suspenso, conforme a publicação lá no Diário dos Municípios do dia 19 de dezembro. Merece destaque que a comissão de licitação não observou o disposto no edital, item 2.4, para atender a petição no prazo de até 24 horas. E a coincidência dos fatos apontados pela empresa Moreira Silva Comércio, Locações e Serviços, que tratam de erros na elaboração do projeto básico para prestação de serviço de transporte escolar pela Premier Consultoria e Serviços, que embasaram um processo licitatório nos municípios de Brejo da Madre de Deus e de Limoeiro, nos quais foi adjudicado o objeto, logicamente, à empresa Nunes e Nunes. Repetem nesse mesmo processo de análise, ou seja, foi um Ctrl-C, Ctrl-V do mesmo projeto básico que foi apresentado em Brejo da Madre de Deus, foi apresentado aqui com certeza ao município de Limoeiro, que evidencia aí que houve os mesmos erros que essa empresa cometeu quando da apresentação do projeto básico lá no município de Brejo. Apresentaram-se para credenciamento as empresas Nordeste, Empreendimentos, Transporte e Locações, Segue Eventos e Viagens, Construtora Vale Empreendimentos, representada pela pessoa de MRADS, são as iniciais do nome, Moreira Silva Comércio e Locações e Serviços, e Linserve Serviços CNPJ tal, ambos com seus respectivos representantes. Vale informar que constam no processo 2 cópias da portaria número 2 de 2018, com data de 2 de janeiro de 2018, que trata da designação da equipe do pregão. Como a data da referida portaria é posterior à abertura do processo, buscou-se nos processos referentes às dispensas 1 e 2 e pregão presencial número 13, portarias da comissão permanente da equipe de pregão vigentes, sendo identificadas as portarias 1 e 2, ambas de 2 de janeiro de 2017. Em nenhuma delas foi identificada a designação do membro da equipe de apoio AMDCR, são as iniciais do nome da pessoa para não identificar. Segundo a ata de credenciamento emitida com data de 26 de 12 de 2017, ele fora designado pela portaria 583 de 2017. Vale informar que essa pessoa, AMDCR, não assinou a referida ata, como também não assinaram os representantes das empresas Nordeste Empreendimentos, Segue Eventos e Viagens e a construtora Vale Empreendimentos. Vocês estão entendendo o que aconteceu? E mais uma vez uma ata sem ser assinada, né? Isso. O pregoeiro suspendeu a sessão com o objetivo de realizar diligência nas sedes das empresas, sem registrar na ata de credenciamento justificativas para tal deliberação. No relatório de diligência das folhas 676 a 694, consta que a visita às sedes das empresas teria o objetivo de atestar a existência física de cada empresa interessada em identificar os possíveis vínculos entre os participantes, e ainda que a maior parte das empresas licitantes estariam sediadas em um mesmo município. A prática também foi adotada no pregão presencial 13 de 2017, cujo objeto trata da alocação de veículos para atender diversas secretarias, sob a alegação de comprovar a capacidade operacional dos participantes. Por exemplo, não há exigência no edital para comprovação ou declaração de existência de sede física ou possibilidade de diligência. Tampouco exigência de alvará de funcionamento. Nada disso consta no edital. Contudo, chama a atenção que a empresa Nunes e Nunes foi a única que apresentou esses documentos. Declaração de existência física, com o número de alvará e também a única habilitada, sem que a equipe do pregão comprovasse efetivamente a capacidade operacional da empresa mediante a exigência do documento dos veículos e dos motoristas em quantidade suficiente
para atender a totalidade das rotas, entendeu? No edital não constava nenhuma exigência para declaração de existência de sede, alvará de funcionamento, nada disso foi exigido no edital, mas a Nunes e Nunes foi a única que apresentou esses documentos. E mesmo assim foi a única que foi habilitada a comprovar a capacidade operacional, através da documentação dos veículos e dos motoristas que a mesma possuía. Advogado, só um detalhe. Para você comprovar a capacidade técnica e comprovar que a empresa existe, você tem que ter um alvará, porque a prefeitura ela só libera esse documento com a apresentação do alvará, com ele quitado, com ele pago. Isso. Entendeu? Como é que ela conseguiu isso se não tinha, se não tinha alvará, não pedia alvará? Se a empresa vai atestar a capacidade técnica, ela precisa que alguém ateste. Para atestar isso, para sair um nada consta da prefeitura, tem que ter um alvará. Com certeza. Agora, é simples, para quem tem empresa sabe disso. A capacidade operacional de lógico, ela já resta aí comprovada pela não adequação, pela não demonstração através dos documentos dos veículos de que essa empresa e dos motoristas, de que essa empresa teria veículos e motoristas suficientes para atender as rotas aqui do município de Limoeiro. Valendo lembrar que essa empresa, à época, foi contratada por mais 3 municípios para também fazer o transporte escolar. Aí a CGU aí alega que, com certeza, essa empresa ela fez aí subcontratação. Aí temos aí uma rota, que essa rota era realizada por ônibus, e se pediu a substituição dos ônibus por Toyota, alegando que aquilo era para adequar ao tipo de estrada, mas não era. Na realidade, o que a CGU detectou foi que era para se adequar aos prestadores de serviço, aos subcontratados que estavam disponíveis naquele momento. Porque tanto é que essa mesma rota, à noite, ela é feita por 2 ônibus, mas durante o dia se trocou os 2 ônibus para colocar 2 Toyotas, com certeza para atender aí dois subcontratados que estavam fazendo esse serviço aí. Porque, a grosso modo, uma empresa que é contratada para fazer determinado serviço em uma cidade, a nível de frota, ela tem que ter nos seus quadros, além de equipamento, o pessoal habilitado para exercer esse tipo de serviço. E principalmente, essa empresa ela foi contratada para fazer esse mesmo serviço em N cidades, ou seja, é natural que ela tenha uma equipe diferenciada para cada cidade, e não não ter equipe nenhuma e simplesmente sublocar, como foi que aconteceu, como está atestado aí no relatório, não é isso? Isso, Então a gente, mais uma vez, vê aí que houve essa deficiência aí, comparando os documentos do pregão, né, número 13, de 2017, aí foram realizadas diligências para todas as empresas. Não foram realizadas diligências para todas as empresas, considerando que algumas visitas ocorreram antes da abertura do pregão número 25. E a equipe do pregão limitou-se a reproduzir relatórios constantes do outro processo, ou seja, a mesma coisa. Outro ponto que chama a atenção é a data e a hora em que teriam ocorrido essas diligências, com diferença de até 28 minutos entre empresas localizadas em municípios distintos, que tem uma distância aí de 83 quilômetros, e o tempo de deslocamento estimado é entre 1 hora e 25 e 2 horas e 10, segundo o Google Maps. Vocês estão entendendo o que aconteceu? A equipe do pregão realizou diligências. O que causa estranheza à CGU é que essas diligências que foram realizadas entre uma empresa e outra teve uma diferença de tempo aí de 28 minutos, sendo que essas empresas se localizam em municípios diferentes. E tem uma distância aí de 83 quilômetros e pouco, a distância média de um município desse para outro, onde fica sediada as outras empresas. Isso dá aí um tempo estimado de 1 hora e 25 a 2 horas e 10. Então é muito estranho isso, como é que o cara conseguiu. Realmente o cara estava com
uma moto a jato, ou um carro a jato envenenado para conseguir fazer 83 quilômetros em 28 minutos. Sem contar uma coisa, a precária situação das estradas da zona rural do município. Com certeza. É uma situação meio. Aí vemos aqui. No pregão presencial 13, as empresas Nunes e Nunes e José Saturno Barbosa Neto apresentem, embora as empresas, essas duas empresas, apresentem a declaração de independência da proposta, eles apresentaram a declaração dizendo que cada um tem uma proposta independente, alegando não participar de acordo com a declaração de existência física emitida pela segunda empresa, pela José Saturno Barbosa. Ela tem os mesmos erros e dados da primeira empresa, especificamente o endereço e o número do alvará de funcionamento. Preste atenção nisso. Essas duas empresas, apesar que elas digam que elas não fizeram nenhum acordo com nenhum outro licitante e apresentaram propostas independentes, a declaração de existência física emitida pela José Saturno, ela tem os mesmos erros da declaração da Nunes e Nunes, principalmente a questão do endereço e do número do alvará de funcionamento. Ctrl+C, Ctrl+V. Com certeza, o povo tem que aprender a fazer as coisas. As evidências demonstram a ausência de revisão dos documentos por parte da equipe do pregão. Um conluio, cedido pela CGU, conluio entre um dos participantes e a empresa vencedora. Ainda novamente se verifica a morosidade na realização das diligências de 27 de dezembro de 2017 a 8 de fevereiro de 2018, com publicação de convocação dos participantes em data próxima a feriados nacionais, véspera de período carnavalesco, entendeu? A intenção era postergar a história. Das desclassificadas, apresentaram recursos as empresas Moreira Silva Comércio, Locações e Serviços, que ela já tinha feito isso lá em cima, já tinha feito um questionamento, Lean Service Serviços, ME, com textos idênticos e apresentação de capacidade técnica. Em 20 de fevereiro de 2018, o pregoeiro recusou-se a analisar tais recursos, alegando serem inoportunos, haja visto que na sessão de 15 de fevereiro de 2018 não fora declarado vencedor intempestivo por descumprirem o prazo estipulado no inciso 17 do artigo 4º da Lei 10.520. No tocante ao recurso propriamente dito, o parágrafo 4º do artigo 109 da Lei das Licitações garante ao pregoeiro a possibilidade de adotar o prazo de até 5 dias úteis para a interposição de recursos. Acerca da empresa Moreira Silva Comércio, Locações e Serviços, agravam a evidência de restrição à competitividade, desclassificação irregular, a ausência de convocação para a realização de diligência, a ausência de comprovação de diligência após a sessão do julgamento do dia 26 de dezembro e a alegação de capacidade operacional da empresa mediante apresentação de contrato celebrado por municípios de Araçoiaba e Camaragibe. Ou seja, excluíram aí a Moreira Silva como opções, mas a empresa aí conseguiu provar, não houve a convocação para diligência, não houve comprovação da diligência e a questão da alegação da capacidade operacional. A empresa comprovou que ela já tinha tido contrato com os municípios de Araçoiaba e Camaragibe, e mesmo assim a empresa foi desclassificada. O parecer técnico apontou diversas inconsistências, inclusive com impacto no custo do quilômetro, como analisado em item posterior deste relatório. Contudo, a equipe de pregão limitou-se a solicitar a apresentação de nova proposta em face de erros de multiplicação na planilha orçamentária. A empresa efetuou os ajustes, sendo declarada vencedora em 19 de março de 2018, a Nunes e Nunes. Os relatórios de diligência reforçam as evidências de favorecimento e simulação do processo licitatório. Ao final do processo, o secretário de Educação do município de Limoeiro homologou o resultado
sem que a empresa apresentasse a documentação que comprovasse a habilitação jurídica com data de emissão inferior a 60 dias, sem que apresentasse os documentos previstos na cláusula 9.2.11 e estabelecesse um limite máximo para a subcontratação. Ainda, a planilha orçamentária homologada apresentava divergência em relação às composições de custo individuais por rota, além de um sobrepreço na maior parte das rotas, conforme detalhado no item 4 desse relatório. A situação identificada decorre principalmente da ausência de planejamento com embasamento técnico e jurídico. Vocês estão entendendo o que aconteceu. Depois, finalizado o procedimento de estatuto, o secretário de Educação do município, à época, em 2018, ele homologou o resultado, sem que a empresa apresentasse a documentação que comprovasse sua habilitação jurídica, ou seja, CNPJ, aquela questão do CNPJ, né, o comprovante de inscrição. Isso tem que ser apresentado com data, no mínimo, inferior a 60 dias, ou seja, mais recente possível. E também não apresentou outros documentos que foram solicitados no próprio edital e também que deveria ser previsto aí um limite máximo para a subcontratação. Nesse sentido, verifica-se risco de prejuízo ao erário por uma subcontratação integral decorrente da ausência de capacidade operacional da empresa e ainda de inexecução do objeto, em face da insuficiência de veículos e motorista para atender a rede escolar de Limoeiro e a ausência de habilitação econômico-financeira. Os fatos apontados evidenciam a atuação da equipe do pregão na restrição à competitividade com os agravantes de rejeição de recurso interposto. O recurso foi interposto dentro do prazo e, mesmo assim, a equipe do pregão presencial rejeitou, alegando que ele era intempestivo. Ele tem um prazo, a empresa tem um prazo de até 5 dias para apresentar esse recurso. Exigência de que o licitante possui sede fixa com capacidade para a guarda de veículos. Realização de diligência cuja necessidade não restou demonstrada. Até hoje ninguém sabe por que fizeram aquilo. A justificativa de atraso na realização do processo licitatório em fase da necessidade de elaboração do projeto básico demonstra, por um lado, o rigor para mapeamento da rota, por outro, a omissão acerca de exigências legais, técnicas e instituição de controle no sentido de garantir a regular prestação do serviço. A equipe do pregão atuou com morosidade durante a maior parte do exercício, para em seguida agendar reuniões de julgamento em data próxima a feriado, sob a alegação de urgência em face do início das aulas, que, em conjunto com os demais fatos relatados, pode configurar o favorecimento para a empresa Nunes e Nunes Transporte e Locações. Os fatos apresentados foram determinantes para o prejuízo ao erário, pela fragilidade da composição dos custos e a necessidade de subcontratação na maior parte das rotas, possivelmente a integralidade delas. Todas as rotas foram subcontratadas, possivelmente. E aqui no item 6, um sobrepreço de 62,84 no pregão número 25, a partir do cálculo em desacordo com orientações do FNDE. Com o objetivo de verificar a regularidade dos preços contratados no pregão 25 de 2017, foi analisada as composições de custo por rota anexas à proposta de preço da Nunes e Nunes. Das análises, verificou a repetição de impropriedades identificadas no projeto básico e relatadas no item anterior. A empresa alterou a quilometragem em alguma rota nas planilhas individuais de composição de custo para apuração do valor do quilômetro na rota, resultando na previsão de 1.169.484 quilômetros por ano. Essa foi a previsão, em desacordo com o total registrado na planilha consolidadora, que coincide com os percursos registrados no projeto básico.
de 1.145.352 quilômetros por ano. Constam no projeto parâmetros específicos para cada tipo de veículo. Contudo, a empresa aplicou indevidamente nos cálculos do item de custo combustível o maior coeficiente, independentemente do tipo do veículo, embora o projeto indique a substituição de vans por Toyota. Nos cálculos, adotou o preço de veículo superior ao do tipo de veículo utilizado na execução. Por exemplo, se naquela região se utilizava Toyota, utilizou-se o coeficiente do custo de combustível como se fosse consumo de ônibus. Foi isso mais ou menos o que aconteceu. A empresa repetiu a impropriedade apontada acerca dos valores do PMA, utilizando a quilometragem anual da rota para o cálculo dos itens de custo de peça e dos acessórios. Custo de depreciação do capital investido na frota, de remuneração do capital investido na frota e a quilometragem anual de todas as rotas para o cálculo dos itens de custo de pessoal e custo de despesa. A aplicação do fator de correção de 20% sobre todos os custos. No cálculo do item de custo de depreciação, utilizou o preço do veículo com rodagem. Injustificadamente onerou o valor do quilômetro com a aplicação da alíquota de 5% do ISS. Diferentemente do projeto básico, no cálculo do BDI, a empresa observou o disposto no acórdão 2369/2011 do TCU, exceto quanto à inclusão do ISS. A empresa Nunes e Nunes, aqui, administração, risco, aí aqui, como não é possível calcular os coeficientes referentes ao pessoal, foram reproduzidos a forma e parada adotada pela empresa, resumindo a revisão dos cálculos, as correções relatadas nas alíneas B, D, E, F e G, da qual se verifica um sobrepreço de 62,84% nos valores de quilômetros da rota da rede municipal. Os fatos apontados decorrem de ausência de pessoal capacitado para a elaboração do projeto, falta de rotina bem definida para a contratação do projeto técnico, além de procedimento de controle no sentido de avaliar e monitorar a contratação para a elaboração de termo de referência ao orçamento básico. 7. Contratação de empresas sem capacidade operacional, ausência de limite ou autorização para subcontratação, inexistência de controle para acompanhamento dos contratos vigentes no período de 2017 a 2019. Foram analisados os contratos 18.201, 43A, com o objetivo de verificar as pactuações com a empresa Nunes e Nunes para prestação de serviço de transporte escolar a partir de fevereiro de 2017, saber se esses contratos estão de acordo com os editais de licitação. Se o prestador é de fato o vencedor da licitação, se consta do contrato informação a respeito das condições para a contratação, se houve subcontratação integral do objeto que foi contratado, além de verificar se o gestor local tem controle do itinerário efetuado pelos veículos. Os exames confirmam os fatos apontados anteriormente acerca da contratação de empresa sem capacidade operacional, condição determinante para a subcontratação integral do serviço. A configuração de subcontratação integral decorre das evidências de que no período analisado, fevereiro de 2017 a março de 2018, 113 rotas, e a partir de abril de 2018, 84 rotas. A empresa foi responsável pela execução de uma rota em dezembro de 2018 e duas em fevereiro de 2019, ou seja, todas as outras foram subcontratadas. Subcontratava a pessoa, né, o proprietário de veículo, e esse era quem efetuava o serviço e a empresa apenas fazia. As escolas deveriam manter lista de alunos que utilizam o transporte escolar, bem como lista de veículos e motoristas, e a Secretaria da Educação deveria manter controle de todas as escolas. Veículos e motoristas em desacordo com o Código de Trânsito Brasileiro, impossibilidade de identificar responsável pelo transporte de alunos, em face da inexistência de subcontratos e sublocação de veículos.
a partir de documentação parcial disponibilizada e de observação no local da prestação do serviço, buscou-se avaliar se os veículos contratados para o transporte dos alunos estão de acordo com as exigências do Código de Trânsito, se transportam apenas alunos do ensino básico, se a habilitação dos condutores guarda conformidade com as normas do Código de Trânsito e o vínculo dos veículos ou motoristas com a empresa Nunes e Nunes. A partir dos boletins de medição e de relação do motorista, encaminhada por e-mail em 20 com os motoristas, veículos. Embora essa licitação 2 de 2017 e o pregão 25 de 2017 exijam observância ao Código de Trânsito, nenhuma medida foi adotada pela Prefeitura no sentido de vistoriar os veículos no início ou durante a execução do contrato, conforme registro no DENATRAN, disposto nos artigos 136 e 137 do CTB. Parte dos veículos não possuem registro na categoria aluguel, portanto, não observando o disposto no artigo 135, e não há comprovação da inspeção semestral, que tem que haver, que são veículos que realizam transporte escolar. Consultas aos departamentos estaduais de trânsito dos estados de Pernambuco, Bahia, Rio Grande do Norte, Piauí e Paraíba comprovam a existência de débitos em aberto acerca do licenciamento anual, o documento do veículo está vencido e outras restrições administrativas. Chama a atenção a subcontratação do veículo de placa, esse aí ele identifica, JPA 0082, que no mesmo período da prestação de serviço aqui, em Limoeiro, apresenta multas por infrações ocorridas no estado da Bahia. Esse mesmo carro, JPA 0082, ele foi subcontratado aqui, para prestar serviço aqui no transporte escolar pela Nunes e Nunes. Esse mesmo carro, coincidentemente no mesmo período, ele tem multa que foram ocorridas no estado da Bahia. O povo não sabe fazer as coisas, rapaz. A comparação da capacidade do veículo com a quantidade de alunos previstos para a rota no projeto básico e na planilha de empresa vencedora do pregão 25 de 2017 indica superlotação. Nesse sentido, a partir de informações registradas no mapa do transporte escolar e entrevista com diretores e alunos de 8 escolas, em 5 delas foi relatada superlotação no transporte dos alunos. Em 23 de maio, a execução dos serviços foi acompanhada pela equipe de fiscalização, a equipe da CGU, especificamente no ponto de embarque aqui, localizado na Avenida Jerônimo Merá, quando fica a sede da Nunes e Nunes, em frente ali à rodoviária, de 11h30 e 12h30. O primeiro veículo vistoriado foi o de placa, que começa com a letra K e termina com a letra 7, de propriedade da Nunes e Nunes, conduzido pelo motorista RDDA, que é para não identificar, são as iniciais do nome dele, contratado pela prefeitura, reforçando as evidências de que a empresa não executa os serviços conforme o contrato. Não foi possível identificar a rota executada pelo veículo, mas a planilha do boletim de medição demonstra que parte das rotas são executadas pela prefeitura, como em fevereiro de 2019. A rota número 20, parte do contrato 43A de 2018, embora não se identifique cobrança referente à rota mencionada, o fato ratifica, confirma a evidência de ausência de capacidade operacional da empresa. Vale informar que no momento da vistoria, o veículo trafegava sem o para-choque traseiro, confirmando os fatos apontados acerca da inadequação dos veículos utilizados no transporte escolar. O segundo veículo, de placa B, começa com B e termina com 3, né? Para não identificar o veículo, era conduzido por SSBDM. Os veículos vistoriados apresentam sinais de deterioração e má conservação, além de pneus gastos. Foram verificadas notícias de inadequação dos veículos e de acidentes com veículos, inclusive um com vítima fatal envolvendo um ônibus de placa M, começa com M e o final é 2, em abril de 2017,
que trafegava à noite sem os faróis funcionando. Ressalto que seu proprietário é o mesmo do veículo de placa B e termina com 3. Ainda a equipe tentou vistoriar o veículo de placa M, que termina com 9. Contudo, o condutor alegou que não poderia estacionar o veículo e seguiu viagem a parte dos alunos. Contabilizando os veículos relacionados pela Prefeitura e vistoriados pela equipe de fiscalização em 23 de maio de 2019, totalizam 93 veículos, cuja média do ano de fabricação é 1995, ou seja, os veículos têm uma idade de 24 anos, em média, superior à idade utilizada para a composição dos custos do projeto básico e nas propostas vencedoras dos processos de licitação 2 de 2017 do pregão número 25. Vale informar que a Prefeitura não apresentou os documentos dos veículos requeridos mediante solicitação de fiscalização número 18, 33 e 40, limitando-se a apresentar uma relação incompleta dos veículos e motorista por rota executada em 2018 encaminhada pela empresa. Também não apresentou informações acerca de 2017, ainda dos diretores identificados, apenas o da Escola Maria Quitéria apresentou a relação de veículo com placa e nome do motorista. Salvo me engano, a Escola Maria Quitéria é aquela lá de Lagoa Comprida, não é isso, Júnior? Bom, eu acredito que sim. O nome agora eu não recordo. É a escola lá de Lagoa Comprida. Ele foi o único que apresentou essa relação dos veículos e dos motoristas aí. E a gente tem aí, comparando-se a relação do motorista encaminhada pela Prefeitura com o registro do Denatran, verifica-se a ocorrência da sublocação do veículo, ou seja, os motoristas não são os proprietários dos veículos, dificultando a responsabilização em caso de acidentes e a verificação da qualificação e idoneidade do condutor. Ou seja, em primeiro lugar, a empresa subcontratou veículos. Segundo, esses veículos que a empresa subcontratou não são conduzidos pelos seus proprietários. Ou seja, os motoristas que estão conduzindo os veículos que foi subcontratado pela Nunes e Nunes não são os proprietários dos veículos. São motoristas contratados pela Prefeitura. As análises reforçam as evidências que o transporte é integralmente subcontratado. Essa é a conclusão que a Nunes e Nunes chegou e todos nós que estamos acompanhando aqui esse relatório chegou. Haja vista que não há informações sobre quais veículos e motoristas da Nunes e Nunes executam as rotas informadas para a empresa, rotas 6, 38 e 56. E os documentos apontam que outros veículos ou motoristas executam essas mesmas rotas. Ou seja, na planilha está um veículo, mas na hora H, na rota, é outro veículo e o motorista não é o proprietário daquele veículo. É um samba do crioulo doido, mas mais ou menos isso. Durante o acompanhamento realizado em 23 de maio de 2017, foi evidenciado o transporte de cidadãos nos veículos contratados para transporte escolar. No mesmo sentido, relatórios emitidos pela escola Cônego Deusdedito, que é a escola do Cedro, evidenciam que os veículos são utilizados pela Secretaria de Educação para transportar profissionais da educação. Outra irregularidade verificada. Motoristas, as irregularidades referentes aos motoristas. Dos 122 motoristas relacionados pela empresa, não foi possível extrair informação para 19 deles, em face da ausência do número do CPF, ou informação de dados inconsistentes, nome e CPF, não batia. Dos 103 analisados, retirando esses 19, os outros 103 analisados, nenhum possui vínculo contratual com a Nunes e Nunes. Apenas um apresenta capacitação para transporte de passageiros e nenhum deles participou de curso especializado para condutor de transporte escolar nos termos da regulamentação do CONTRAN, que fixa os requisitos, carga horária e conteúdo. Porque para você fazer o transporte escolar, o motorista, o condutor de veículo, ele tem que ter um curso específico para realizar o transporte escolar. Somente um tinha capacitação para transporte passageiro e nenhum deles tem
curso especializado para a condução de transporte escolar. Vale informar que a Prefeitura não apresentou certidão negativa do registro de distribuição criminal relativamente aos crimes de homicídio, roubo, estupro e corrupção de menores, renovável a cada 5 anos, junto ao órgão responsável pela concessão ou autorização. Para os condutores CMS, DJDA, JDMP e MFDS, são as iniciais dos nomes deles, sejam felizes para identificar as pessoas. Não foi, nesses motoristas aí, esses 4 que a gente citou, não foi identificada carteira de habilitação. E 44 apresentam categoria inferior à classe B, que representa aí 36% do total de 122 condutores. Aí vem aqui a sublocação já verificada. Além das subcontratações, é possível que outras pessoas não relacionadas nos subcontratos venham recebendo os recursos do PENAT, haja vista a evidência de sublocação de veículos, quando o condutor não é o proprietário do veículo, além de recibos assinados por terceiro não relacionados aos motoristas ou veículos. Os fatos apontados demonstram que o vencedor do processo licitatório não é o responsável pela execução do serviço. Isso todos nós já conseguimos concluir, em sua maior parte, atuando como um mero repassador do recurso para os prestadores subcontratados. É esse parágrafo que quer dizer isso. Se verificou a CGU que a empresa Nunes e Nunes ela é uma mera repassadora dos recursos para os prestadores de serviços subcontratados. Se detectou que, na maior parte das vezes, praticamente mais de 90% das rotas, ela não executa. Quem executa é um subcontratado, um veículo que, na maioria das vezes, não é de propriedade do motorista. O motorista é uma outra pessoa que não aquele que conduz o veículo, que não aquele que é o proprietário. A situação identificada decorre da ausência de uma implantação de rotina e procedimento de controle para acompanhamento. Além do atendimento ao público não previsto no programa, professores, funcionários e cidadãos, não fica claro se todos os alunos da zona rural foram atendidos com possibilidade do comprometimento da efetividade da aplicação de recursos. Também fica prejudicada a responsabilidade civil acerca da integridade dos alunos transportados, haja vista a inexistência de vistoria acerca dos veículos e registro de veículo condutor por data, turno e rota. Superfaturamento médio de 29,72% em 2017 e de 37% em 2018. Pagamento sem cobertura contratual, atraso de pagamento e superfaturamento por ausência do recolhimento do ICMS, do ISS e a depreciação de veículos com idade média superior a 20 anos. Isso é o item 9 do relatório, desse relatório. Com o objetivo de verificar se os preços e serviços entregues são os mesmos indicados na proposta e ainda se houve subcontratação integral do objeto, foram requeridos à Prefeitura os processos de pagamento referente ao período de janeiro de 2017 a abril de 2019. A Prefeitura encaminhou os processos de pagamento referente a 2018, restando sem comprovação integral a aplicação dos recursos federais repassados no período. Do mesmo modo, foi apresentada parcialmente a documentação referente aos subcontratos celebrados pela Nunes e Nunes, resumindo-se aos seguintes arquivos digitais: folha de dezembro, possivelmente se refere à lista de pagamento de dezembro de 2017, ninguém sabe, recibo de outubro, recibos de dezembro de 2017, recibos de maio. Esses foram os documentos que foram apresentados. Portal do Tome Conta do TCE. A partir de consultas efetuadas no período de março a maio de 2019, no portal do Tome Conta do TCE, foi verificado que a Prefeitura não deu transparência aos gastos com recursos do PENAT, Programa Nacional de Transporte Escolar, com registros incompletos de empenho relativos aos exercícios de 2017 e 2018. Nenhum registro de empenho registrado acerca de 2019.
superfaturamento na execução do contrato número 18, esse firmado por dispensa de licitação. Foi aquele que foi firmado no início da gestão, porque estava se iniciando o ano letivo. Ele tinha vigência de fevereiro a novembro de 2017. A partir da comparação entre as despesas registradas no sistema de prestação de conta em 2017 e os recibos de subcontratado apresentados pela Prefeitura para o mês de maio de 2017, foi possível efetuar uma conciliação e apurar a existência do superfaturamento na execução do contrato número 18 de 2017. O negócio já começou errado já em 2017, que foi aquela primeira dispensa de licitação. Aí você detecta aí um superfaturamento aqui, só nesses valores aqui nas notas 59 a 65, foi um valor pago no valor de R$ 422.637. E você tem aí recibos dos contratados de R$ 125.600, detectando aí um superfaturamento de 29,72%. Foi o que detectou a CGU. Foi aquele primeiro contrato com dispensa de licitação em 2017, já para fazer o início do transporte escolar do ano letivo lá atrás, em 2017. Pagamento sem cobertura contratual, o que é isso? O contrato acabou e continuou se pagando. Como tratado anteriormente, a vigência do segundo termo aditivo ao contrato número 18, que é esse que a gente está falando, se encerrou em 5 de novembro de 2017, restando sem cobertura contratual os pagamentos efetuados no período de 6 de novembro de 2017 a 18 de março de 2018. Aí nós temos aí vários empenhos que foram realizados já sem essa cobertura contratual, porque o contrato ele se encerrou em 5 de novembro de 2017. Então, de 6 de novembro a 18 de março de 2018, aí não estava mais sob a cobertura do contrato que foi realizado. Os recibos evidenciam que a empresa pagou o mês de outubro de 2017 aos subcontratados apenas em fevereiro de 2018. O mês de outubro de 2017, segundo a documentação que foi recolhida pela CGU, só foi pago aos subcontratados, quer dizer, aos proprietários de veículos que tinham contrato com a Anúncios Inundos, em fevereiro de 2018. Tais atrasos resultaram em paralisação de algumas rotas, principalmente na zona rural, sentiu essa fragilidade, essa deficiência do serviço escolar, conforme entrevistas aí que a CGU realizou com o diretor de escola. Aí tem a notícia aí que foi publicada no portal aí da Voz da Vitória, nessa data em 11 de abril, ou seja, os atrasos acumularam por 3 meses, em alguns casos, em reunião realizada em 11 de abril, entre a equipe de fiscalização, conselheiro do CACS, que é o Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb, e motoristas, o assunto foi abordado. Contudo, nenhuma informação foi prestada pelos motoristas, de certo, em razão da presença do advogado da empresa, que exigiu participar da reunião. Os motoristas se sentiram intimidados com a presença do advogado da empresa e não prestaram nenhuma informação à equipe de fiscalização da CGU. Superfaturamento na execução do contrato 43A de 2018. Esse já é o contrato que já está vigorando já a partir de 2018. Aí, a partir da conciliação efetuada entre a documentação da execução das despesas, ou seja, nota de empenho, nota fiscais e os pagamentos realizados aos subcontratados, recibo, planilha, boletim de medição, planilha de controle e da empresa sobre o pagamento do sub, verificou superfaturamento de aproximadamente 37%. Aí temos aqui uma lista, os valores das notas fiscais aqui totalizam R$ 2.351.677,99 e os recibos dos subcontratos aí consta R$ 1.364.857,75. Uma diferença aí de R$ 507 mil
e 526,14, ou seja, um superfaturamento aí de 37% referente a esse contrato que começou a vigorar em 2018. Aí vemos aí, depreciação, né? No projeto básico e na proposta vencedora, os custos foram calculados a partir de veículos fabricados em 2010. Contudo, consultas ao Denatran demonstram que os veículos utilizados na prestação dos serviços possuem idade média de 24 anos, sendo injustificada a inclusão do componente de depreciação no cálculo do custo quilômetro, que gera um acréscimo de até 14% no valor do quilômetro que foi pago. O valor não será apurado, haja vista que é parte do faturamento apontado. Embora não altere o prejuízo financeiro apurado, o fato apresentado demonstra risco de prejuízo à finalidade do programa acerca do transporte adequado e seguro para os alunos. Renúncia de receita por ausência do recolhimento do ISS municipal. O custo com o ISS foi incluído na composição de custos diretos, onerando o valor do quilômetro em 5%. Os valores não recolhidos representam o superfaturamento, além da renúncia de receita no valor de R$ 61.012,49. Os processos analisados e documentos extraídos do portal da transparência da Prefeitura de Limoeiro indicam, no mínimo, os seguintes pagamentos a partir da conta específica do programa, que é a conta corrente 12.223 da agência do Banco do Brasil aqui de Limoeiro, e da conta do Fundeb, que é aquela conta 16.836, dígito X, também do Banco do Brasil aqui de Limoeiro. A ausência de identificação das notas fiscais na liquidação de parte dos empenhos, assim como a emissão de notas fiscais, atestos de pagamento em uma mesma data, podem indicar que a execução não respeitou as fases de execução de despesa, empenho, liquidação e pagamento. Coincide a data do empenho e a data das notas fiscais. Isso é raro, mas ocorreu aí. Omitindo-se a administração do dever de observar constante aí na lei sobre direito financeiro. A situação identificada decorre da autorização do gestor para execução e pagamento com subcontratação integral do objeto. Isso que a gente vem falando há muito tempo. E a irregularidade na composição do Conselho de Acompanhamento do Fundeb em 2018. A ausência de atuação efetiva do Conselho no acompanhamento da execução do PENAT no período de 2017 a 2019. Isso é o item 10 desse relatório. Acerca da atuação do Conselho de Acompanhamento do Fundeb, vale informar que a equipe de fiscalização realizou reuniões com conselheiros em 11 de abril de 2019 e em 23 de maio de 2019. Pontuaram os seguintes aspectos: dificuldade em compreender relatórios apresentados pela Prefeitura, a ausência de análise de licitação em processo de pagamento. O CACS, que é o Conselho de Acompanhamento e Controle do Fundeb, não realizou o controle de rotas ou vistoria de veículos e motoristas no período de 2017 a 2019. Não há apresentação regular de documentos por parte da Prefeitura e empresa contratada, que desconhece os termos dos contratos firmados para execução do PINAT e que desconhece o teor do relatório de proposição de abertura de comissão parlamentar de inquérito. Se lembram daquela CPI dos transportes e da gasolina? Os conselheiros... que foi barrada no último momento com a falta de um vereador que não compareceu. Isso. Vocês prestem atenção que ele fala exatamente nesse fato no relatório, dizendo que os conselheiros desconheciam esses fatos. Os conselheiros não sabiam, tinham dificuldade para entender o relatório da Prefeitura, esse conselho não realizou o controle da rota ou vistoria de 2017 a 2019 e também desconhecia que havia uma proposta para abrir uma CPI. Ressalto que na segunda reunião, houve duas reuniões, uma em 11 de abril de 2019 e outra realizada em 23 de maio de 2019. Na segunda reunião, em 23 de maio, houve a participação do secretário de Educação, que inclusive informou que os conselheiros não solicitaram documentação do programa,
A primeira reunião encontra-se registrada no livro de atas do CACS Fundeb e a segunda foi reduzida a termo pela equipe da CGU e assinada por esta e pelos conselheiros que estavam presentes. Ainda, as análises do livro de atas do Conselho do Fundeb evidenciam que no período de 30 de março a 11 de abril de 2019 foram realizadas 5 reuniões. No período de praticamente 2 anos, só foram realizadas 5 reuniões, segundo o livro de atas, sendo apenas 2 referentes à execução do PENAT, uma para deliberar acerca do bloqueio dos recursos e analisar já intempestivamente, ou seja, fora do prazo, as contas de 2017. E outra que foi a convocada pela CGU, foi essa que a equipe teve essa conversa com os conselheiros. Aí tem um resumo do livro de ata, das 5 reuniões que foram realizadas no período de 2017 a 2019. A primeira reunião foi realizada em 30 de março de 2017, está registrado na página 62 do livro, foi a eleição. No dia 20 de março de 2018, está registrado lá na página 63 do livro, foi a apreciação das contas de 2017 do Fundeb. Veja que já está fora do prazo. As contas de 2017 foram submetidas já fora do prazo. Em 23 de outubro de 2018, que está registrado nos livros 23 a 64, é uma nova eleição que houve. Em 28 de março de 2019, que está registrado na página 64, verso a página 65. Tem uma deliberação aí para enviar requerimento ao Fundo Nacional de Educação acerca do bloqueio dos recursos em 2018. Em 28 de março de 2019, está registrado na página 65, a análise das contas do PENAT de 2018. E em 11 de abril de 2019, foi essa reunião que foi realizada com a equipe de fiscalização da CGU. As análises das atas acima demonstram que a atuação do Conselho resumiu-se a análise de relatório com o objetivo de emitir parecer conclusivo, o que não pode ser considerado como acompanhamento físico, que é vistoria de rota, qualidade do veículo, qualificação dos motoristas, cumprimento de horário, segurança e conforto dos alunos, e orçamentário financeiro, que é o acompanhamento da elaboração da proposta orçamentária e dos processos de licitação, pagamento contratual, pagamento aditivos. A partir das atas registradas e das reuniões realizadas com os conselheiros, verificou que nesse período aí, o Conselho do Fundeb não atuou no acompanhamento da execução física financeira do PNAD, não analisou os processos de licitação ou processo de pagamento e tampouco realizou visitas às escolas ou vistoriou rotas e veículos. O Conselho permaneceu em situação irregular pela saída de presidente e vice no período de março a novembro de 2018, resultando em bloqueio de verbas em 2018. Isso eu não sabia. A ata lavrada em 28 de março de 2019 evidencia a atuação da Prefeitura no sentido de parecer favorável à aprovação da prestação de contas sob o argumento de bloqueio de recursos federais, sendo que o bloqueio ele foi realizado por conta dessa irregularidade na composição do Conselho e não por conta de questão financeira. Acerca da composição, chama a atenção que o secretário de Educação foi eleito como representante do Executivo Municipal e a agente comunitária de saúde, JFADA, como representante dos pais de alunos, ainda em desacordo com o constante no inciso 2 do parágrafo 5º do artigo 24 da Lei do Fundeb. A suplente dos diretores de escola é irmã de SSBDM, que é o fiscal dos transportes, vinculado à prefeitura e à empresa contratada. Ou seja, num linguajar popular. Eu botei tem um linguajar popular, né? Eu botei, vamos dizer assim, tomar conta do galinheiro. A situação decorre
da carência de treinamento dos conselheiros. Contudo, a composição com participação de pessoas vinculadas à gestão em empresa contratada pode resultar em um prejuízo à segregação de funções, à divisão de funções, porque você ali não tem uma identificação em que momento na sua mente você está ali como efetivamente conselheiro ou como irmão de uma pessoa que tem um cargo de fiscal da prefeitura junto à empresa contratada. Fica essa coisa meio maluca e difícil de entender. Então a gente aqui finaliza, né? E você está vendo aí o que aconteceu aí, que houve aí bloqueio judicial, ou bloqueio das contas do Fundeb, mas esse bloqueio se deu principalmente porque houve esse problema na composição, essa irregularidade na composição do Conselho aí de Acompanhamento e Fiscalização do Fundeb. O que acarretou aí, você tinha uma agente comunitária de saúde que representava os pais de alunos, e no outro momento você tinha o mesmo rapaz, que era o fiscal da empresa, que era o fiscal da prefeitura, para acompanhar a empresa, tinha a irmã dele também como membro desse conselho. E você teve aí uma consequência aí, que foi o bloqueio judicial, e você tem a atuação da prefeitura tentando convencer o Conselho a aprovar as contas de 2017 sob a alegação do bloqueio financeiro, sendo que o bloqueio não foi por conta de 2017, o bloqueio ocorreu por conta da irregularidade da composição do Conselho do Fundeb. No mais... Ok. No mais, isso fica para uma próxima, quando essas questões agora eleitorais passarem e houver não interesse, mas houver tempo hábil para a gente conversar novamente sobre isso, caso não apareça um assunto mais urgente. Advogado, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pelas suas explanações, pelas suas explicações, e por poder tentar deixar claro para os nossos seguidores do que se tratava esse relatório da CGU. É isso, Júnior, aqui a oportunidade que foi dada pela Web TV Notícias. Durante todo esse período aqui, a gente vai ter essa quarentena eleitoral agora, a gente vai ficar um pouquinho fora das rádios e dos programas por conta da lei eleitoral, né? Hoje é o último dia e a gente vai continuar comentando nas nossas redes sociais. Então o pessoal vai poder acompanhar nas nossas redes sociais os comentários e inclusive trechos de relatórios, e essa questão da CGU a gente também vai ficar tratando na nossa rede social a partir de agora, em respeito aí à legislação eleitoral, já que a gente vai ficar um tempinho aí sem participar, por enquanto, das rádios, das emissoras e dos programas aqui na internet. A gente se encontra na nossa página e no WhatsApp agora. Mas, de qualquer forma, o material feito até agora, ele vai estar disponível. A legislação permite que ele vai continuar disponível, porque ele foi realizado anterior ao prazo aí. Então, ele vai ficar disponível aí para quem quiser ver ele, assistir, voltar novamente, ver algum ponto específico aí. E a gente vamos seguir para a luta aí, vamos ver no que é que vai dar. É isso. Advogado Márcio Pimentel, muito obrigado mesmo. A gente se encontra, sempre nessas caminhadas, a gente vive se encontrando pelas ruas da cidade. Muito obrigado. A você aí de casa que acompanhou a gente até agora, nos siga nas redes sociais, compartilhe, deixe seu like, seu comentário e se inscreva também nos nossos canais, porque a sua inscrição também é sempre bem-vinda. Trazendo informações para você de Limoeiro e toda a região, Júnior Silva para a Web TV Notícia.